Olá, você que nos acompanha, você que sempre está ligado ao Notícias UAI, aqui nos nossos estúdios. E nós vamos trazer para você uma entrevista com o médico Delcio Lima Caldeira Júnior, que ele vai falar aí ao Notícias UAI sobre a terceira onda do coronavírus, principalmente aqui na cidade de Itabira. Delcio Lima é médico com especialidade em alergia e imunologia. Sempre vem contribuindo com informações importantes aqui para o Notícias UAI e para a nossa comunidade. Acompanhe com a gente essa entrevista. A afirmação da terceira onda de Covid-19 ou as novas cepas indianas, ela não pode ser uma afirmativa dentro da cidade de Itabira ainda, pois cientificamente não tem nada comprovado em relação a um estudo de uma cepa nova, que é a cepa indiana. Mas os números que a gente acompanha todos os dias de internação e de aumento de leitos, têm aumentado bastante. Hoje, pela manhã, em uma fonte da Itatiaia, 85% dos casos, 85% dos leitos na cidade de Belo Horizonte já tem aumentado. São Paulo chegando a 90% dos leitos de UTI. Então a gente já começa a ter uma ideia do que vai ser a terceira onda e que realmente está chegando ao nosso Brasil. Doutor, e essas novas cepas que chegaram, elas podem ser mais agressivas ao corpo do infectado? A cepa, né? Já passamos aí por 4 tipos de cepa diferentes. Cada vez que ocorre uma nova cepa, a gente fala de uma nova variante e a gente fala de um termo técnico que é chamado de virulência. Virulência é a capacidade que o vírus tem de agredir o corpo do ser humano. E toda vez que ocorre uma nova cepa, essa nova cepa está vindo com a maior capacidade de agressão ao ser humano, de letalidade. E se não causa a morte, deixa ao paciente grandes vestígios de incapacidade funcional. Incapacidade essa principalmente pulmonar. Depois vem os acidentes vasculares, né, como AVC, infarto. E essa nova cepa está vindo com uma agressão muito grande no sistema neurológico e no sistema pulmonar, onde foi já estudado nos pacientes da Índia. Então, o ideal realmente seria estar voltando o Brasil, né, na fase aí vermelha, diminuindo a circulação da população na cidade, focando cada vez mais no uso de máscara, o que não está sendo visto em nosso meio, para que possa estar evitando o maior número de contaminados da nova cepa indiana. O povo brasileiro, em especial os itabiranos, já começaram o relaxamento das medidas contra a Covid. Já é hora para ficar no conforto e voltar ao normal, doutor? O relaxamento, no meu modo de ver, foi feito muito cedo dentro do Brasil. Nós atingimos aí 2.000 mortos dia e relaxamos a população, né, no sistema do mercado, nas escolas, no meio onde se convive com o maior número de aglomeração. Foi falado ontem ao Fantástico Globo que a doença se torna controlável a partir de 75% da população vacinada. Então, ainda não é hora de estar havendo shows, casas noturnas abertas, bares com grandes números de pessoas aglomeradas. É hora, sim, de focarmos na vacinação, continuar fazendo o uso de máscara, álcool gel nas mãos e esperar esse número de 75% da população vacinada. Ainda não é o momento de relaxarmos nos cuidados com o coronavírus. Doutor, especialistas dizem que a situação do Brasil pode ficar pior. O senhor acredita que pode aumentar ou ter um novo grande aumento do número de óbitos em relação a essa doença aqui no Brasil? Com a vacina
que nós estamos tendo aí, e ainda com a dificuldade muito grande de vacinar, porque o Brasil é muito grande, o número de mortos para chegar a 3 mil novamente, creio eu que será difícil, pois o vírus ele tem uma maior agressão aos idosos, os obesos, os pacientes com diabetes, pressão alta. E esses pacientes eles já estão sendo vacinados com prioridade. Mas lembrando que falar de virulência, que é a capacidade que o vírus tem de agredir o ser humano e cada vez está maior, o número de jovens adultos começam também a ter uma grande letalidade em cima deles, que é o número de óbitos. Então, o número de 2 mil a 3 mil óbitos dia é um número grande e eu creio que chegaremos perto, infelizmente, novamente. Nós estamos vendo no noticiário um surto de sarna. Isso tem a ver com a Covid ou é um fato separado? E aqui em Itabira, o senhor sabe se já tem algum caso já confirmado aqui em Itabira? Falar que não tem nenhuma referência ao Covid fica difícil, tem que ter estudos, né, randomizados, estudos científicos para ter alguma ligação de uma doença a outra. Imunologicamente falando, pode sim, quando você tem dentro de um sistema fechado, de uma cidade ou país, uma população doente, uma população com dificuldade imunológica, outras doenças aparecerem. Tivemos aí comprovado já no Uruguai, né, surto de sarna, alguns casos isolados dentro de São Paulo, e Itabira não fica diferente. No consultório isso tem sido uma constante e, infelizmente, ainda não dá para se definir cientificamente se é um surto dentro da cidade, mas a gente começa a observar assim, alguns casos isolados também de sarna. A situação da nova cepa na Índia está deixando sequelas graves, né? Aqui no Brasil, já tem algum caso igual os que vem ocorrendo na Índia? Na Índia, começa a falar que a nova cepa do coronavírus está causando cada vez mais mutilações. O que seriam essas mutilações? Amputação de braços, de membros inferiores, como perna, pé, porque ela também tem a capacidade de causar os acidentes vasculares, que são as tromboses. Então, a gente tem observado cada vez mais acidente vascular. Acidente vascular são os trombos em periferia, como braços, como as pernas, e causando a situação de amputação. Porque uma vez onde é que não se tem mais a circulação sanguínea, ocorre a morte tecidual e esse membro se torna inválido. No Brasil ainda temos 3 estados, né, que foram identificados a nova cepa: Minas Gerais, São Paulo, me falha a memória, um estado do Nordeste. Então são casos isolados, não dá para definir ainda qual é o perfil desse paciente. São 3 pacientes que foram identificados no Brasil com a nova cepa. Então, antes dessa cepa se tornar um prejuízo à população, um total, fica difícil falar de casos e perfil desse paciente no Brasil. Bom, para encerrar, né, o senhor deixa aí o seu contato para que as pessoas que precisarem de mais informações sobre essa doença e também de atendimento possam procurá-lo. Temos aqui na Clínica SEAD, né, a Rua José Bragança, número 54. Tem um telefone de contato que é o 3835-1830. Esse telefone também é o WhatsApp. Contamos hoje aqui com dermatologistas, pneumologistas, ortopedistas, uma série de profissionais engajados no tratamento e na cura de você, paciente. Estamos de porta aberta à população de Itabira e região.